Durante décadas, o Nordeste brasileiro viveu refém de uma palavra que aterrorizava milhões de pessoas: seca. Terra rachada, reservatórios vazios, famílias inteiras olhando para o céu, esperando uma chuva que muitas vezes nunca vinha. Mas agora, imagine descobrir que existe uma tecnologia capaz de desafiar a própria natureza e transformar água do mar em sobrevivência. Imagine saber que um dos estados mais castigados do Brasil encontrou uma solução tão poderosa que pode mudar o futuro de gerações inteiras. E o mais impressionante, essa revolução silenciosa veio diretamente de Israel, o país que transformou o deserto em potência hídrica mundial. O que está acontecendo no Ceará não é apenas uma obra pública, não é apenas engenharia. É uma mudança de mentalidade. É o momento em que um povo cansado de depender da chuva decidiu enfrentar a seca de frente. E tudo começou com uma pergunta ousada: e se a água pudesse ser produzida? Parece ficção científica, mas é realidade. Enquanto boa parte do mundo ainda luta para administrar a escassez, Israel aprendeu algo que mudou completamente seu destino. Quem domina a água domina o futuro. Em uma região cercada por desertos, com poucas fontes naturais, condições climáticas extremamente hostis, os israelenses decidiram fazer aquilo que parecia impossível. Eles transformaram o mar em fonte de abastecimento. E foi exatamente essa expertise que desembarcou no Brasil. Na Praia do Futuro, em Fortaleza, nasceu um dos projetos mais ambiciosos da história hídrica brasileira. Uma estrutura gigantesca, moderna, quase futurista, capaz de captar água do oceano e convertê-la em água potável para abastecer milhões de pessoas. E por trás dessa revolução está uma gigante israelense que poucos brasileiros conheciam até então, a ID Technologies. Essa não é uma empresa comum. Estamos falando da mesma organização responsável por algumas das maiores e mais avançadas usinas de dessalinização do planeta. Lugares como Sorek e Hadera, em Israel, se tornaram referências mundiais porque provaram algo extraordinário. Até mesmo um país cercado por limitações naturais pode se tornar independente em água. Agora imagine trazer esse mesmo conhecimento para o Nordeste brasileiro. Isso muda tudo. Porque o Ceará não está apenas combatendo a seca. O Ceará está quebrando um ciclo histórico que marcou gerações inteiras. Durante décadas, governos investiram bilhões em açudes, barragens e transposições. Mas havia um problema central que nunca desaparecia: dependência da chuva. Se o clima falhava, o sistema entrava em colapso. A dessalinização muda essa lógica. O oceano deixa de ser apenas paisagem e passa a ser reserva estratégica, uma fonte praticamente infinita de água. E é exatamente aí que entra a genialidade da engenharia israelense. O processo começa muito antes da água chegar às torneiras. A captação acontece a aproximadamente 2,5 km da costa, em mar aberto. Isso não foi escolhido por acaso. Existe um cálculo extremamente preciso por trás dessa distância. Em águas mais profundas, a quantidade de sedimentos diminui drasticamente, o impacto ambiental é reduzido e a preservação da vida marinha se torna muito mais eficiente. Perceba o nível de detalhe. Não é simplesmente puxar água do mar. É uma operação quase cirúrgica. Cada etapa foi planejada para garantir eficiência máxima com impacto mínimo. E isso revela uma característica impressionante da mentalidade israelense: transformar limitação em inovação. Depois da captação, a água passa por um pré-tratamento altamente sofisticado: ultrafiltração, microfiltros cartucho, barreiras tecnológicas que removem impurezas microscópicas antes mesmo da etapa principal começar. É um sistema tão avançado que praticamente redefine o conceito de tratamento de água no Brasil. Mas o verdadeiro coração da operação vem depois. A dessalinização acontece por meio de um processo conhecido como osmose reversa. E aqui está o detalhe impressionante: membranas especiais conseguem separar o sal da água em escala industrial. Parece simples quando explicado rapidamente, mas estamos falando de uma das tecnologias mais complexas já desenvolvidas pela engenharia moderna. Pressões gigantescas forçam a água do mar através dessas membranas ultrafinas, enquanto o sal e outros minerais ficam para trás. O resultado é água potável de altíssima qualidade. Água produzida. Pense no impacto disso por um instante. Uma região historicamente castigada pela seca começa a criar sua própria segurança hídrica independentemente da chuva. Isso não é apenas infraestrutura.
Isso é soberania. E existe algo ainda mais fascinante nessa história. Israel não desenvolveu essa tecnologia por luxo. Desenvolveu por necessidade extrema. Eles foram obrigados a inovar para sobreviver. E talvez seja exatamente por isso que suas soluções chamam tanta atenção no mundo inteiro. Porque nasceram em cenários onde errar simplesmente não era opção. Quando os israelenses decidiram investir massivamente em dessalinização décadas atrás, muitos acharam impossível. Caro demais. Complexo demais. Ambicioso demais. Hoje, mais de 70% da água potável consumida em Israel vem do mar. 70%. O deserto foi derrotado pela engenharia. E agora essa mesma filosofia começa a redesenhar o futuro do Nordeste brasileiro. O Ceará entendeu algo que muitos ainda não perceberam. O século XXI será definido pela disputa por recursos estratégicos. A água será mais valiosa do que nunca. Em um planeta cada vez mais afetado por mudanças climáticas, secas prolongadas e crescimento populacional, quem dominar tecnologias hídricas terá vantagem gigantesca. Não se trata apenas de matar a sede. Água significa agricultura, indústria, energia, desenvolvimento econômico, segurança social, estabilidade política. Quando um Estado consegue garantir abastecimento mesmo em períodos extremos, ele protege milhões de vidas e fortalece sua economia de maneira brutal. Agora imagine o efeito disso para o Nordeste. Durante décadas, a seca alimentou pobreza, migração e desigualdade. Quantas famílias abandonaram suas cidades porque simplesmente não havia água suficiente? Quantos agricultores perderam tudo? Quantas crises nasceram da dependência climática? A dessalinização representa uma ruptura histórica com esse passado. E talvez a parte mais impressionante seja perceber que essa transformação está acontecendo diante dos nossos olhos enquanto pouca gente entende a dimensão do que está sendo construído. Porque não estamos falando apenas de uma usina. Estamos falando da criação de uma nova lógica de sobrevivência para uma região inteira. Israel já mostrou ao mundo que tecnologia pode superar limites naturais. Agora o Ceará começa a provar que o Nordeste também pode entrar nessa nova era. Uma era em que a seca deixa de ser sentença e passa a ser um desafio tecnológico. E isso muda completamente o jogo. Pela primeira vez, existe a possibilidade real de independência hídrica em larga escala. Pela primeira vez, o oceano deixa de ser barreira e se transforma em solução. Mas existe outro ponto que quase ninguém comenta. Essa parceria também representa transferência de conhecimento. Engenheiros brasileiros trabalhando lado a lado com especialistas israelenses. Novas técnicas sendo aprendidas. Novas capacidades sendo desenvolvidas. Isso cria um efeito em cadeia que pode influenciar outros estados brasileiros no futuro. Porque se funciona no Ceará, por que não em outras regiões costeiras? É exatamente assim que revoluções começam. Primeiro vem o ceticismo, depois vem os resultados. E então o mundo percebe que está diante de uma transformação irreversível. O mais impressionante é que Israel conseguiu fazer tudo isso começando praticamente do zero. Um país pequeno, cercado por desafios geopolíticos e climáticos, decidiu apostar em ciência, engenharia e inovação como estratégia nacional. E hoje exporta soluções para o planeta inteiro. Essa é a verdadeira lição escondida por trás dessa história. Não é apenas sobre água, é sobre mentalidade. Enquanto alguns esperam as condições perfeitas, outros criam soluções para sobreviver. Enquanto alguns aceitam limitações, outros desafiam a realidade. Israel fez isso com o deserto. E agora o Ceará começa a aplicar essa mesma lógica para enfrentar um dos maiores problemas de sua história. O impacto disso pode ser gigantesco nas próximas décadas. Imagine cidades crescendo sem medo de colapso hídrico. Imagine indústrias investindo com segurança. Imagine agricultura mais resiliente. Imagine milhões de pessoas finalmente libertas da angústia constante provocada pela falta d'água. Tudo isso começa com uma decisão ousada: parar de esperar pela chuva e começar a produzir água. E talvez seja exatamente isso que torna essa história tão fascinante. Porque ela mostra que alguns dos maiores problemas da humanidade podem ser enfrentados quando coragem e tecnologia caminham juntas. O Ceará não está apenas construindo uma usina de dessalinização. Está construindo um símbolo de transformação. Um símbolo de que o impossível pode ser redesenhado quando existe visão de futuro.
E no centro dessa revolução está uma verdade poderosa: a inovação muda destinos. Se você ficou impressionado ao descobrir como a tecnologia israelense está ajudando a transformar o futuro do Nordeste brasileiro, aproveite agora para se inscrever no canal, ativar as notificações e deixar seu comentário. Porque aqui você vai continuar descobrindo as estratégias, tecnologias e decisões que estão mudando o mundo silenciosamente diante dos nossos olhos. Hashtag o segredo de Israel que fez o Ceará nunca mais sofrer com a seca. Por décadas, a seca foi uma sentença no Nordeste brasileiro. Mas, de repente, algo mudou. O Ceará, um dos estados mais castigados, parece ter encontrado uma fonte inesgotável. Não é chuva, não é milagre. É algo muito maior e vem de um lugar que sabe como poucos transformar deserto em oásis. Imagine a audácia. Em vez de esperar pela água, eles decidiram produzi-la. Isso não é uma pequena estação de tratamento. Estamos falando de uma infraestrutura que redefine a segurança hídrica de um estado inteiro. E a chave para essa reviravolta está numa colaboração que poucos viram acontecer ali, na Praia do Futuro. O que o Ceará fez foi ir direto à fonte da expertise global. Uma multinacional israelense, a ID Technologies, a mesma mente por trás das maiores usinas de dessalinização do mundo em lugares como Sorek e Hadera, em Israel, e até Carlsbad, na Califórnia. Eles trouxeram para o Brasil patentes exclusivas. Não é só tecnologia, é o DNA da eficiência que transformou o deserto israelense. Eles não apenas construíram uma planta, eles implementaram uma solução de engenharia avançada que opera em 5 fases. A captação, por exemplo, é feita a 2,5 quilômetros da costa, em mar aberto, uma profundidade estratégica para garantir que nem sedimentos, nem a vida marinha local sejam afetados. É um movimento preciso, quase cirúrgico, antes mesmo da água passar por um pré-tratamento com ultrafiltração e microfiltros cartucho. Isso não é só sobre limpar a água, é sobre dominar a arte de criar um recurso onde ele era escasso, e talvez seja exatamente aí que tudo começa a mudar. Agora você entende como a mentalidade israelense de produzir água está reescrevendo o futuro do Nordeste, garantindo a sobrevivência de milhões, mostrando que a audácia pode resolver problemas que pareciam impossíveis. Se você ficou surpreso com essa capacidade de transformar um problema secular em uma solução de alta tecnologia, imagine o que mais podemos aprender com a inovação israelense. Não deixe de se inscrever para continuar decodificando o futuro conosco.